Olá, meu irmão, minha irmã, eu saúdo a todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar com os irmãos para mais um estudo bíblico. Pegue sua Bíblia, chame a sua família, vamos estudar junto. E hoje eu quero falar um pouco sobre pessoas desprovidas de conhecimento, pessoas sem discernimento, pessoas que não possuem um sentido de vida, aquelas pessoas nécias. Não estou aqui falando de pessoas que não tiveram oportunidade de frequentar uma escola, não estou falando de limitação intelectual, mas sim de transgressão moral. Vou falar das pessoas que não se interessam pela vida espiritual, não se interessam com os conhecimentos de Deus. E a carta de Paulo aos Efésios, Paulo nos exorta à santidade. E no capítulo 5, ele explana sobre fruto da luz e as obras das trevas. E assim, então, Paulo nos orienta a nós despertarmos, permitindo que Cristo nos ilumine. Paulo vem nos orientando a não sermos nécios. E o nécio é uma pessoa oposta a uma pessoa sensata, uma pessoa culta. O nécio é aquele que, desprovido totalmente de conhecimentos, de discernimento, não possui assim um sentido de vida. E Paulo, então, vem nos orientando em Efésios, no capítulo 5, versículo 15 e 16, ele vem falando assim: portanto, vede prudentemente como andeis, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Glória a Deus. Paulo, ele nos encoraja a viver como sábios e não como nécios. Paulo ele nos orienta a aplicarmos o conhecimento de Cristo no nosso dia a dia. A sabedoria foi-nos disponibilizada através do Espírito Santo. E no versículo 16, Paulo nos mostra que nós devemos aproveitar as oportunidades para fazer o bem. E observamos aqui que Paulo está falando de oportunidades. Ele não está falando de abandonar tudo para fazer o bem. Para uma pessoa nécia, para o insensato, o único caminho reto são aqueles segundo os seus próprios olhos. Eles desprezam a sabedoria e as instruções de quem quer que seja. Uma pessoa nécia, ela diz no seu coração que não existe Deus, não há Deus. E isso eu não estou falando de mim mesmo, isso é uma coisa bíblica. Lá em Salmos 14, versículo 1, Davi, ele fala: disse o nécio no seu coração, não há Deus. As pessoas nécias, elas têm se corrompido, são abomináveis em tudo que fazem nas suas obras. Não tem ninguém deles que façam bem. E Davi, então, ele repete esse mesmo dizer, esse mesmo versículo, no Salmo 51:1. Ele lamenta o estado pecaminoso da humanidade. Porque esse tipo de pessoa que eu estou falando, o nécio, ele confia apenas no seu próprio coração. Mas temos que tomar cuidado, porque o nosso coração também é enganoso. E em Provérbios, no capítulo 28, versículo 26, Salomão diz: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Glória a Deus. E Jeremias também, no capítulo 17, versículo 9, Jeremias, ele fala que o coração é enganoso. Ele fala que é enganoso mais do que qualquer coisa. Jeremias, ele fala que o coração, ele é perverso e que nós não conhecemos nem o nosso próprio coração.
E uma pessoa que é nécia, ela aceita apenas o seu próprio ponto de vista, seu próprio julgamento. E ela julga que está num caminho certo, num caminho reto, lógico, segundo os seus próprios olhos. E Salomão fala sobre isso em Provérbios 12, 15. Ele fala assim: o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Glória a Deus. Então Salomão também, ele fala lá em Provérbios 16, 25, que existe um caminho e que nós temos que tomar cuidado com este caminho. E que existe esse caminho que parece até direito para os homens, mas lá no final são caminhos de morte. E uma pessoa que ela é nécia, ela mergulha com todo o seu coração nas riquezas, toma esse caminho diferente, esse caminho de morte. Ele acha que está protegido com a sua riqueza material. E Jesus, em parábolas, ele fala que a vida consiste em mais coisas além das riquezas e dessas possessões. Lucas, no capítulo 12, versículo 16, 21, Jesus fala: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. E disse: farei isso. Derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali colherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Misericórdia. Meus irmãos, aqui nessa história, não tem nada errado com a alegria deste homem, com a sua grande colheita. O problema é que ele dava muita importância para o próprio eu. Ele se arrazoava. Ele falava assim: meus frutos, meu celeiro, minhas novidades, meus bens, minha alma. É tudo o meu, é tudo o eu, o pessoal. Aquele homem não estava preocupado com mais ninguém, nem mesmo com Deus. Ele estava completamente voltado para as coisas temporárias, para as coisas do mundo. E ele toma então um caminho diferente, não coloca Deus no seu coração. Logo então, nós podemos ver que uma pessoa nécia, ela despreza a sabedoria e a instrução divina. Meus queridos, apenas nós começaremos a ter conhecimento quando nós começarmos a temer a Deus. Sem temor a Deus, sem colocar Deus na frente, nós não teremos conhecimento. Mas nós podemos ver que o nécio, esses loucos, eles desprezam o ensinamento de Deus. Eles desprezam a sabedoria que Deus pode nos dar. Salomão diz em seu provérbio 18:2, o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. O nécio, o tolo, então ele se acha conhecedor de tudo. Ele não aceita a opinião de ninguém, se acha detentor da verdade. Ele quer ostentar aquelas riquezas que tem. Ele prefere até bater de frente do que aceitar a opinião. Ele julga os outros, todos os outros inferiores a ele. E uma pessoa nécia, ela se ira rapidamente. Salomão, ele nos orienta no livro de Eclesiastes,
no capítulo 7, versículo 9, ele fala assim: não te apresses o teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Também lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 16 e 17, ele fala assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Misericórdia. O que se indigna, à toa fará doidices, e o homem de maus intentos será odiado. Queridos irmãos, queridas irmãs, se porventura alguém de nós ainda está se enquadrando em alguma dessas características do nécio, então é hora de nós começarmos a refletir. Refletir e voltar para os caminhos do Senhor. Não adianta nós queremos aqui encobrir nossas falhas. Nós sabemos que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo, e Ele está em todos os lugares. Mas uma pessoa nécia, ela tenta encobrir o seu ódio com mentiras. São pessoas falsas e acabam divulgando a sua própria má fama. Não conseguem conter, soltam a língua e falam mal de si mesmo, se entregam. São pessoas que não fazem questão de conserto. Elas praticam o pecado e ainda zombam do pecado. E no Provérbio 14, versículo 9, fala assim: os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência, glória a Deus. Para os nécios, cometer desordem é algo até mesmo divertido. Mas para uma pessoa que dá atenção para as coisas de Deus, ele tem alegria, porque Deus concede a ele sabedoria. Amém? Meus queridos irmãos, eu agradeço a você que acompanhou esse pequeno estudo bíblico. É bom falar da palavra de Deus, é bom estarmos juntos e vendo aos poucos, tendo conhecimento aos poucos, o caminho correto da salvação. Eu te agradeço profundamente. Eu quero orar por você. Pai Santo maravilhoso, neste momento, Senhor Deus, visita esse irmão aonde estiver. Estende sua poderosa mão sobre ele, Senhor Deus. Dê sabedoria, inteligência, capacidade, dê o discernimento, Senhor Deus, para que essa pessoa possa vivenciar na sua santa palavra. Que essa pessoa não seja uma pessoa nécia. Ó Pai Santo, que ela pode ser uma pessoa sábia. Visita todos os familiares de quem esteve assistindo, Senhor Deus. Estende a todos eles. Visita nesta casa, Senhor Deus. Derrama todas as suas bênçãos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém. Até a próxima.